Vamos lá, já está gravando. Então, vamos fazer a oração inicial para você dar início ao estudo. Senhor meu Deus, misericordioso, Pai amado, nos colocamos aqui diante de Tua presença, Senhor, para agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estudar a Tua palavra, entender um pouco mais de Ti e o que devemos fazer para estar na Tua presença, Senhor. Senhor, abençoa todos que aqui estão, aqueles que não puderam participar, aqueles que estão para entrar, abençoa os que ouvirão esse ensino posteriormente, abençoa e usa o irmão Wilton para que ele traga a sua palavra e que ela nos fale ao coração, Senhor. Obrigada por tudo, pela saúde, pelo trabalho, obrigada até pelos problemas, porque sabemos que o Senhor está neles e junto conosco, Senhor. Abençoa todos que aqui estão. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tá com você, Amém. Will. Tá bom. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Então vamos lá. Fala. Hoje a gente começa a etapa de número 6, pelo tópico 32. São 40 ao todo, né? Então nós temos a etapa 6 e depois a etapa 7. Essa etapa é uma etapa que ela é chamada de os chamados a seguir a Jesus. Essa é a 6ª etapa. Então, ela vai englobar a lição 32, que é de hoje, a 33, a 34, a 35 e a 36. Aí depois tem mais 4, que fecha o nosso segmento aí de Jesus, né? O nosso grupo de Jesus. Então, o tema de hoje é Segue-me. Esse é o título que é dado para esse ciclo aqui, para esse tópico, que é o de número 32. O texto bíblico é Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Então, como o irmão Isaías não está podendo fazer a leitura, eu a farei agora. O texto bíblico é o seguinte, repetindo, Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Enquanto caminhavam, alguém disse a Jesus, eu te seguirei para onde fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro ele disse, segue-me. Ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Ele respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. Outro lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de minha família. Jesus lhe respondeu, quem põe a mão no arado e continua olhando para trás, não serve para o reino de Deus. Esse texto ele é bastante provocativo, né? Dentro do Evangelho segundo Lucas. Por quê? Aqui é um momento onde o Senhor Jesus ele começa a chamar mais discípulos para o reino de Deus. E nesse chamamento, quando ele se depara com algumas pessoas, essas pessoas elas apresentam desculpas. Então, o que a gente entende desse relato? Que lá na comunidade primitiva, lá nas comunidades onde Lucas estava encaminhando o Evangelho, o texto de Atos, né? Ali tinham pessoas que elas apresentavam desculpas para o seguimento de Jesus. Então, quando essas pessoas começavam a seguir a Jesus, ou quando elas entendiam que era o chamamento do Senhor, possivelmente elas começavam a recuar em função de colocar outras coisas como prioridades do que seguir a Jesus. E o interessante é que o texto que é colocado aqui para nós, ele mostra que são prioridades legítimas, são prioridades que todo mundo aqui pensaria em fazer. Só que parece que Jesus ele adota um padrão mais radical no chamamento. E esse é o pulo do gato aí no entendimento do texto. Por quê? Como é que eu tenho que fazer a leitura de um texto onde Jesus ele toca em pontos tão essenciais à pessoa humana? Ele não é um Deus de amor? Ele não é um Senhor misericordioso? Como é que ele exige um segmento tão radical que faz com que as pessoas elas abandonem coisas
que parece que são as coisas primordiais, essenciais da vida. Então, o grande conflito aqui na leitura do texto é entender por que Jesus fez isso. Então, no primeiro chamamento, diz assim, alguém se apresenta para ele, né? O texto é interessante porque, se você observar, fala assim, enquanto caminhavam, essa informação ela é muito importante em Lucas, porque Lucas apresenta o quê? É o Jesus que caminha, é o Jesus missionário. É o Jesus que ele colocou a resolução de ir até Jerusalém. Então, nada impede Jesus. Ele vai para Jerusalém porque está focado, né? Vou usar uma palavra mais moderna, está focado em ir até aquela cidade, porque é lá que ele vai realizar a grande obra de Deus, né? É o Jesus missionário que ele sai daquelas regiões onde ele estava e ele vai caminhando para lá. Então, o texto ele vai apresentando essa jornada. Enquanto caminhava, alguém disse a Jesus. Então, veja, o texto está mostrando o seguinte, esse alguém não tem um nome aqui no Evangelho, né? Não é uma pessoa que a gente possa identificar. Quando isso surge nos Evangelhos, o que mostra? Que é a característica da comunidade e também pode servir para qualquer pessoa. A pessoa que faz a leitura, ela tem que se colocar no lugar desse alguém e entender o que está seguindo aqui, o que está se referindo a esse chamamento. Então, não é para a gente ficar olhando para essa pessoa como sendo uma pessoa específica, mas é para a gente olhar e colocar esse chamamento também no nosso coração e entender uma desculpa que possa ser dada para Jesus. Então, ele vai e se oferece, ele faz um chamamento muito interessante, ele fala assim, eu te seguirei para onde fores. E por que Jesus diz assim, ó, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe o que acontece? Esse homem aqui, ele está fazendo o inverso dos outros. Nos outros, o que acontece? É Jesus, né, que vai chamando. Então, aqui no texto, a gente vai intercalar um que se apresenta para seguir Jesus, depois Jesus chama outro, aí retorna para essa pessoa que se oferece para seguir a Jesus. Então, o texto é bem interessante, a gente tem que fazer essas diferenciações. Esse primeiro aqui, ele não recebe um chamado do Senhor, ele se oferece, né? Ele que toma a iniciativa de falar para Jesus. Só que olha o que Jesus coloca, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Por que o próprio Jesus ele apresenta aqui um aspecto negativo do chamamento? Porque Jesus não quer que ninguém o siga com intenções errôneas, com perspectivas que não são as perspectivas do reino de Deus. Talvez essa pessoa aqui ela estivesse procurando seguir a Jesus para que ela pudesse ter uma ascensão na vida. Ela fosse uma pessoa que não tinha nada, então ela está caminhando com Jesus, que ela espera. Eu vou estar andando com esse homem, ele sempre vai ter recurso, ele vai operar milagre, eu vou poder repousar, ter um local onde eu possa ficar. Talvez seja uma pessoa que estivesse ali à beira, à margem da sociedade. Então, ela vê no segmento de Jesus uma oportunidade de melhoria de vida. Mas é Jesus, ele coloca essa questão, né? Ele fala assim, eu não tenho onde repousar a cabeça. A minha jornada, ela é incerta. Porque Jesus, ele é um profeta itinerante. Ele não é alguém que vai anunciar a mensagem e volta para a sua casa. Ele vai conforme o mandamento do Senhor. Aonde Deus designar para ele ir, ele vai. Então, assim, não tem perspectiva de segurança, não tem uma perspectiva de um local fixo. Ele vai segundo a dinâmica do Espírito. Então, ele não tem onde reclinar a cabeça. Andar com Jesus, seguir a Jesus, é um chamamento maravilhoso. Por quê? Porque você vive totalmente na dependência dele. Então, você não tem segurança nenhuma em você. Você não tem segurança nenhuma nas coisas desse mundo. Porque se ele chamar, você tem que obedecer e aí ele faz com a sua vida como ele quer. Aí tem o segundo chamamento, que é o próprio Senhor que faz. Porque diz assim, a outro ele disse, segue-me. Né? Então, aqui já é diferente do primeiro. O primeiro se oferece para seguir a Jesus, o segundo não. O segundo, ele quer seguir, ele recebe o chamado do Senhor. Então, é Jesus que tem interesse nesse aqui. Aí olha o que ele responde para Jesus. Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Então, assim, o que ele coloca? Que o chamamento de Jesus não é a prioridade principal. Ele fala assim, deixa eu ir primeiro. Ele não fala que ele não quer seguir a Jesus, mas ele não quer receber o seguimento de imediato.
ele não quer abandonar tudo para seguir a Jesus. Então, aqui é outro ponto que a gente tem que considerar. Será que a gente não é resistente à voz do Espírito? O Senhor nos chamando também, a gente não coloca sempre um fator? Eu vou servir plenamente ao Senhor depois que eu me formar, depois que eu casar, depois que eu tiver o primeiro filho, depois que eu comprar a minha casa. Tem sempre algum fator que é colocado no lugar do reino de Deus. Então ele fala, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus fala o seguinte, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. Parece assim, ele não pode nem enterrar o pai, como se enterrar o pai fosse assim, o pai morreu, ele tem que ir lá enterrar o pai, fazer a cerimônia, o rito, para depois seguir a Jesus. Não é isso aqui. Enterrar o pai é o seguinte, o pai tem uma certa idade e ele quer ficar vivendo com o pai até a morte do pai. Primeiro que ele não sabe quando o pai dele vai morrer. Segundo, ele não sabe se ele vai morrer primeiro que o pai. Mas ele está seguindo a ordem lógica. O pai já deve ter uma certa idade, próximo da morte, ele quer então cumprir a jornada dele. Seria honrar o pai, né? Mas o que está além disso, acima disso? O chamamento de Jesus. Então a gente não pode colocar nenhuma desculpa para que a gente coloque o reino de Deus em segundo lugar. Ou o reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida, ou ele não está em nenhum lugar. Então Jesus manda que aquele moço deixe lá e fala assim, deixa que os mortos enterrem os mortos. Ou seja, deixa que as pessoas desse mundo, as pessoas que não querem o seguimento de Jesus, elas sigam a vida delas. Elas sigam a jornada delas. Não se preocupe. O seu pai ali, ele vai ter alguém que vai cuidar dele. Agora você tem que anunciar o reino de Deus. E o terceiro, né? Ele também se apresenta. Então inverteu de novo. Agora é alguém que se apresenta. E fala assim, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de minha família. O que é a família aqui? A família no Evangelho, ela é sempre vista na questão do segmento como um fator impeditivo. Isso é algo muito sério, porque assim, a família é bênção de Deus. A família é o meio pelo qual o Senhor nos trouxe à existência. Todos nós aqui viemos de uma família. Pode até ter caso de alguém que foi abandonado e tudo, mas teve alguém que lhe trouxe para esse mundo, que Deus usou para que nós nascêssemos. Então, de maneira geral, as famílias, elas têm um papel muito importante nas nossas vidas. Mas no Evangelho, Jesus ele sempre rompe com esses laços familiares. Vocês lembram que quando as pessoas vão conversar com ele, né, vão falar com ele e falam assim, mestre, a sua família ali, a sua mãe e os seus irmãos estão ali te esperando. Eles querem falar contigo. Aí Jesus ele já interrompe esse laço. Ele não quer que haja esse conhecimento na comunidade. Então ele vai dizer assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São esses aqui, que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. A família de Jesus, no início, no Evangelho, por exemplo, o Evangelho de João, é uma família que ela não entende o chamado de Jesus. Os próprios familiares, as pessoas próximas vão dizer que Jesus estava louco, fora de si. Então, eles não compreendem. Ele não é bem recebido na sua pátria, na sua família, porque era uma característica de um profeta. Então, quando coloca aqui, despedir-me da família, o que essa pessoa está dizendo? Que ela precisa colocar em primeiro lugar a família. E nesse despedir da família, o que acontece geralmente? A família vai convencer a pessoa a não seguir a Jesus. Então, em alguns casos, aqui nos evangelhos, a família é como sendo um fator impeditivo. A família ela tem o poder de reter o chamamento de uma pessoa. E isso acontece até hoje. Está até conversando com a irmã Jacira sobre o texto. Pode ser que, nos dias de hoje, a gente não encontra, ou onde a gente mora, né, nos locais mais próximos, pessoas que elas perdem a família por seguir a Jesus. Mas no Oriente, isso era muito comum. Tem religiões que até fazem uma cerimônia, né, representativa, simbólica, da pessoa que se converteu a Cristo. Ela é enterrada num caixão com o nome daquela pessoa. E aí o que aquela família está dizendo? Que aquela pessoa ali, que agora segue a Jesus, ela morreu para aquela família. Então não faz mais parte da família. Mas hoje, a gente vê que o fator familiar, ele é usado também como desculpa no reino de Deus. Você vê que tem pessoas que elas deixam assim de
de pregar, de fazer, de cumprir o seu chamado, e coloca desculpa na família, né? Ah, eu tenho que cuidar da minha esposa. Ah, o meu marido não é crente. Ah, eu tenho filhos, né? Então, são pessoas que elas colocam essas coisas relativas à família como sendo um fator impeditivo. E isso é muito perigoso, eu sempre falo isso. Por quê? Se o Senhor tem um chamado contigo e você coloca a sua família como um fator impeditivo, será que o Senhor não pode tirar a sua família para que você cumpra o chamado dele? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente coloca essas desculpas, né? Deus falou comigo. Ah, falou? E por que você não faz? Ah, o varão sabe que eu tenho família, né? Ué, mas Deus não falou contigo? Se Deus falou contigo, quem é que está acima de tudo isso? É Deus ou a sua família? E então Jesus ele conclui esse discurso dizendo: quem põe a mão no arado e continua olhando para trás não serve para o reino de Deus. Em resumo, o que a gente pode dizer é o seguinte: é que Jesus ele não negocia a questão do segui-lo, do chamamento dele. Aqui ele não dá espaço, ele não coloca outra alternativa. Ou é o reino de Deus, ou é o seguimento de Jesus, ou não é nada. Ou a pessoa se torna digna desse chamamento, ou ela é indigna para servir ao Senhor. Seguir a Jesus hoje, né? Quando a gente fala de seguir a Jesus nos evangelhos, a gente já imagina Jesus andando e as pessoas indo atrás dele. Então, entre aspas, era mais fácil de observar, né? Eu estaria onde Jesus está. Onde ele fosse pregar, ensinar, abençoar as pessoas, eu iria atrás dele. Eu seguiria os seus passos literalmente. Onde ele pisasse, eu pisaria atrás e estaria sempre com ele. Mas hoje nós não temos Jesus fisicamente. Nós temos ele em espírito. Então, mais do que nunca, hoje nós temos que ter o quê? Os nossos ouvidos espirituais abertos, nós entendemos o seu chamado, para que a gente possa segui-lo, como o Apocalipse diz. Apocalipse 14 fala dos homens que não se contaminaram com mulheres, né? Linguagem simbólica, os 154 mil, que eles seguem o Cordeiro aonde o Cordeiro vá. Ou seja, Jesus ele tem uma marcha triunfal nessa terra, nesse universo. Nós temos que ter os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, para segui-lo. E aí, trazendo o texto para a nossa realidade, nós temos que sempre considerar quais são os fatores que existem na minha vida que me impedem de seguir Jesus mais proximamente. O que o Senhor precisa trabalhar na minha vida? O que eu tenho que tirar da minha vida para que eu possa seguir a Jesus? Essa é a proposta aqui desse tópico, né? Do tópico 32, que é isso. É um chamamento mais próximo agora que nós estamos tendo. A gente tem que analisar isso. O que o Senhor está pedindo de nós e como nós estamos retribuindo esse chamado do Senhor. Amém? Passar para a irmã Sheila. Amém. Graças a Deus. Muito boa a sua explicação, Will. Deixa eu te perguntar uma coisa, daqui a pouquinho eu passo para quem quiser perguntar, tá? Irmão João Carlos, que pergunta, irmão Isaías. As pessoas confundem, às vezes eu acho, o seguir a Jesus com salvação. Porque tem gente que fala assim, eu sou crente, né? Eu leio a palavra, etc e tal, nas entrelinhas, assim, eu sigo a Jesus, mas eu fumo. Então, por eu não ter me libertado do vício do cigarro, né? Elas, assim, linkam isso à salvação, a não ser salvo. Então, o seguir a Jesus, às vezes, eles deixam no segundo plano, porque acham que alguns hábitos, alguns vícios, vai afastá-lo de Jesus, vai afastá-lo da salvação. Você pode, não sei se você entendeu o que eu falei, Will, e fazer um link sobre isso. Sim, é muito interessante isso. Existem pessoas que elas esperam que a transformação que ocorre no segmento de Jesus, caminhando com Jesus, já aconteça agora para que ela possa seguir. Ela inverte a ordem. A ordem, o chamamento do Senhor é para nós virmos a Ele, irmos até Ele da maneira como nós estamos. Então, essa transformação, essa mudança é ao longo do caminho. Outros acham que na salvação, na conversão, há uma mudança instantânea em tudo. Em tudo. É como se fosse assim, lá na conversão, todo o meu ser já mudou. Então, todos os hábitos antigos,
eu já abandonei. E a gente não vê isso nos evangelhos. Você bem pontuou. A salvação, ela é uma coisa. Eu recebi o Senhor como meu Salvador, né? E eu tenho agora a certeza de que eu sou um filho de Deus, que Ele me ama, que Ele me perdoou, tal. Agora, o chamamento, o seguimento de Jesus, quando a gente vai caminhando com Ele na vida da igreja, na nossa vida espiritual, esse trabalhar é um avanço, da nossa infância espiritual até a maturidade. Então, é ali que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, dia após dia, para tirar todos esses fatores, seja o fumo, né, que é as coisas mais que chamam mais atenção que as pessoas falam, o fumo, bebida, comportamentos inadequados, questões de ordem sexual. Então, tem a série de fatores que a gente pode até chamar de obras da carne, mas elas só são vencidas na vida do espírito. Então, isso não é um fator impeditivo. Isso é uma desculpa que a pessoa dá para não seguir a Jesus. Eu ainda fumo. Mas Jesus não está preocupado com isso, ele está te chamando. Então, quando você caminhar com o Senhor, é aí que ele vai trabalhar contigo, na sua questão devocional, na sua entrega, na sua renúncia. Então, é deixar tudo mesmo com o Senhor, né? E outro ponto, Che, no que você falou, tem até uma questão teológica muito interessante, que alguns livros estão chegando novamente aí nas livrarias evangélicas que têm abordado isso, que é o quê? Muitas pessoas falam assim, para eu ser salvo, basta só eu confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu confessei com meus lábios, eu estou salvo. Só que não consideram a pessoa de Jesus como Senhor. Então, alguns até chamaram isso de a salvação pelo senhorio. Mas isso é um termo que foi criado para desqualificar o ensinamento. Mas o que é falado por muitas pessoas? Que é o seguinte, não adianta você confessar Jesus só como seu Salvador, porque esse Salvador ele também é Senhor. Então, você que ouviu o chamado do Evangelho, você está disposto a obedecer Jesus como o Senhor? Então, parece assim que a salvação se tornou uma coisa assim, eu só levantei a mão lá, confessei Jesus, pronto, já estou salvo, eu não preciso fazer mais nada, porque a salvação é pela graça. A mesma salvação que é pela graça, ela é uma salvação que ela é operativa, ela opera. Então, o que a gente tem que fazer? Considerá-lo como Salvador e o nosso Senhor. O que ele pede de nós como Senhor? A gente tem que considerar isso no Evangelho, né? Entendi. Amém. Obrigada pela explicação. Irmão João Carlos, irmã Cissa, Jacira, irmão Felipe, irmão Isaías, querem fazer alguma pergunta? Se quiser fazer pergunta, é só abrir o áudio. Já que... Pode falar, irmão Isaías. Não estou conseguindo abrir meu áudio. Tá abrindo e fechando. Irmã Cissa, pode falar? Eu estou tentando abrir, não sei. Não sei se eu abri, não sei se não. Tinha aberto, agora fechou. Aqui. Vê aqui. A Estela abrir aqui para mim. Deu certo agora, deu certo. Pode falar, irmão João Carlos, enquanto a irmã Cissa conecta o áudio dela. Boa noite a todos, né? Eu tenho duas reflexões aqui para fazer dentro do texto. A primeira é quando Jesus fala a raposa tem seu covil, a raposa tem seus covis e as aves do céu, né, os seus ninhos, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, nesse caso, quando ele fala o filho do homem, ele não está se apresentando como filho de Deus, né? E esse reclinar a cabeça, como entender esse reclinar a cabeça? Até porque ele tinha onde dormir, onde repousar. Ele não era um peregrino ou um andarilho.
né? Ele tinha uma casa para voltar. Então, o que é que ele quer ensinar com essa palavra? Né? O Filho do Homem. E o outro pensamento, né? no versículo 60, deixa os mortos, o Wilton já falou aí, enterrar os seus mortos, tu, porém, anuncias o reino de Deus. Ué, o que é o reino de Deus que ele está falando? Se ele é o reino de Deus, né? O camarada ia anunciar o quê? Eu ia anunciar que reino é esse? Como é que a gente pode entender esses dois pensamentos, professor? Uhum. Essa expressão filho do homem, aí nos evangelhos, ela tem um fator muito importante, porque ela faz menção à designação lá de Daniel. Então, é um ser, né, que ele possui o julgamento divino em si. É um termo muito bonito, é um termo muito profundo, né? Então, até os profetas eram chamados de filho do homem também. Então, ele é um termo muito amplo, que além de ser apenas uma questão da humanidade, é alguém que possui uma designação divina, é alguém que tem uma atribuição divina, né? Por que Jesus fala que ele não tem onde reclinar a cabeça? Jesus não tem um momento lá do Evangelho de Marcos, por exemplo, onde ele está ensinando da sua própria casa, né? Como é que ele não tem? É porque no Evangelho segundo Lucas, ele está naquela função itinerante. Então ele vai caminhando, ele sai da sua parentela, ele sai lá dos seus ambientes onde ele poderia ficar ensinando na sua casa e ele vai até Jerusalém. Então, é uma jornada missionária no Evangelho de Lucas. É isso que a gente tem que entender. Por isso que coloca um homem onde ele reclinar a cabeça. Não quer dizer que ele não vai dormir, mas é que ele não tem uma estadia fixa. Ele está numa casa, depois ele vai para outra, então ele não tem um local para ele voltar, até porque não volta mais. Ele agora colocou o foco dele de ir para Jerusalém. Então, o Evangelho segundo Lucas é o Jesus itinerante, né? É aquele profeta, aquele mestre que ele vai até Jerusalém, então ele não tem onde mais ficar. Ele pode estar numa casa num dia, pode estar lá no deserto no outro, pode estar num vilarejo num outro dia, então não tem paradeiro. Ele vai seguindo conforme o Espírito, que é quem guia ele nesse evangelho, né? O Evangelho de Lucas, ele ressalta muito o Jesus orante e o Espírito Santo guiando Jesus. Então é o Espírito que designa onde Jesus ele vai estar. E a outra questão que você colocou foi sobre Qual foi, João? O outro pensamento? Ele diz assim... Ao reino, né? Anunciar o reino. Anunciar o reino. Isso. Então, o anúncio do reino aí é interessante, porque a pessoa podia falar assim, mas ele não pode anunciar o reino lá onde ele mora? Lá com a família dele, né? Mas anunciar o reino aí é caminhar com Jesus, é levar Cristo, é a mensagem de Cristo, que o reino de Deus, onde que ele estava nesse evangelho, né? Ele fala assim, onde que está o reino de Deus? Ele está entre vós, ou seja, anunciar o reino é caminhar com Jesus, entrando nas cidades, nos vilarejos e trazendo aquilo que Jesus estava ali passando ali para eles. Então, anunciar o reino é seguir com Jesus, anunciando a mensagem que Jesus trouxe, porque se fosse apenas um falar acerca das coisas de Deus, ele poderia falar claramente na família que ele estava. Tanto é que Jesus ele até manda uma pessoa em outro evangelho e voltar para sua família, né? Tem um homem lá que quer seguir a Jesus, que é o Gadareno, ele quer seguir a Jesus e fala assim, Senhor, eu vou seguir ao Senhor agora. Eu sou assim, não, você volta lá para sua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por você. Então, esse aí foi o contrário. Ali o anúncio era mesmo para anunciar para a família. Já que em Lucas, o que é anunciar o reino? É andar com Jesus e falar o que Jesus está falando, curar as pessoas ali junto com Jesus. É caminhar com ele mesmo. Amém, amém. Irmã Cissa, consegue agora abrir seu áudio? Consegui, é porque meu telefone de vez em quando faz umas loucuras. Então, o que seria seguir a Jesus hoje em dia? O que é? Porque, assim, na cabeça de muita gente, e na minha também, né, já foi assim,
seguir a Jesus é confessar Jesus como Salvador, levantar a mão, frequentar a igreja, frequentar os cultos, ter todo aquele ritual, né? Ir aos cultos, ter cargos. Então, assim, o que é nos dias de hoje seguir a Jesus? Essa é a pergunta fundamental aí, né? O que é seguir a Jesus hoje? Porque naquela época era fácil entender. Era chegar e aonde que ele fosse, eu ia atrás dele, ia aprendendo com ele até ele designar. Então, hoje, esse seguir a Jesus, o que é? Nós temos uma vivência no Espírito. Nós ouvimos a voz do Espírito. Como que eu sigo a Jesus? Como que eu obedeço os seus mandamentos? Aonde que o Senhor quer que eu vá? Então, cada um aqui tem um segmento de Jesus. É claro que a gente tem a nossa comunhão, como igreja, como irmãos, mas para cada um aqui, o Senhor tem designado um caminho, uma jornada na fé. Uns vão cumprir a sua tarefa na sua família, outros no seu emprego, outros de maneira integral. Então, seguir a Jesus, hoje, é seguir aquilo que o Espírito Santo nos orienta, de maneira particular e de maneira corporativa. Particular, porque cada um aqui de nós tem uma funcionalidade no reino de Deus. E de maneira corporativa, porque nós temos a nossa comunhão como servos, como família de Deus. Então, seguir a Jesus é isso, é estar com os ouvidos atentos, os ouvidos espirituais, né? Para saber onde que o Senhor quer nos levar, o que nós devemos fazer. Então, isso é uma chamada individual. Biblicamente, a gente pode ver um exemplo claro aí na chamada de Pedro e Paulo, por exemplo. Pedro tinha um chamado específico, andou com o Senhor durante todo o ministério de Jesus, e ele tinha uma atuação ali muito restrita, local. Já Paulo foi um homem que não andou com Cristo fisicamente, mas ele também teve um chamado, e ele teve um chamado mais amplo geograficamente, que ele anunciava o evangelho para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Então é essa a dinâmica. Você vê que Paulo era um homem que ele não andou fisicamente com Jesus, mas ele seguiu a Jesus diante daquilo que o Senhor falou para ele ir, né? Amém, amém. Mais alguma pergunta, irmã Cissa? Não, obrigada. Estou satisfeita com a resposta. Obrigada. Amém. Irmão Isaías, irmã Jacira, irmão Felipe, tem alguma pergunta? Irmão João Carlos, tem alguma outra pergunta? Não. Não tem perguntas? Não consigo. Abre o áudio, irmão Isaías. O irmão Isaías também está com áudio ruim hoje. Hoje vocês estão em lugares que o áudio está ruim, viu? Se não, vocês podem pegar também no escrito, no chat, né? Deixa eu ver se tem uma coisa no chat aqui, porque às vezes não consegue falar, mas consegue escrever. Ou não quer falar, né? Está num lugar barulhento. Se vocês quiserem. Will, vou fazer uma pergunta que talvez saia um pouco do tema. Mas, assim, eu tenho visto muitas denominações, né? Sempre falar daquela coisa de campanha, ou então... Nem sei como é que eles falam, mas, assim, vamos falar sobre derrubando as muralhas como fulano, vencendo o gigante, vencendo os Golias, né? Sim. E a sensação que se dá, né, para a gente que é um pouco mais crítico, é tipo, vamos seguir Golias, vamos seguir José, vamos seguir, ou seja, vamos ser como José, vamos ser como Davi, né? E aí, cadê Cristo, né? Sim. Tudo bem que na história tem a questão de Deus, deles servirem a Deus, etc. e tal, mas sempre vem primeiro, o protagonista acaba sendo o Daniel, José, Davi e outros tantos, né? Fala um pouquinho disso, por favor, porque dá-se a impressão que a gente tem que... Porque seguir a Jesus é ser como ele em sua imagem e semelhança, é agir como ele também, não é só seguir, como você falou, caminhando atrás dele. Mas quando se enaltece personagens da Bíblia, que não Jesus, dá a impressão que você tem que ser como eles, né? E aí Cristo fica em segundo plano,
né? Deus fica em segundo plano. Você pode falar um pouquinho disso? Uhum. Você já deu a resposta aí, né? Não é evangelho. O evangelho é Cristo. Se tem Espírito Santo, vai apontar para Cristo. O nosso alvo é ser como Cristo, é seguir a Cristo, é toda a nossa vida voltada para Cristo. O que está acontecendo aí é algo que não é Cristo. Está usando da Bíblia, de personagens bíblicos, de homens que foram abençoados, mas que não são Cristo. São Porque pessoas que não entenderam a dimensão Consegui, do Espírito. Porque se tem Espírito Santo, consegui, tem Jesus. É simples assim, Che. sim, sim. É simples assim, mas consegui, conseguiu, irmão Isaías? consegui. Queria adicionar uma pergunta igual, seguindo o que você falou aí. Mas Pode pode falar. continuar. Não, pode fazer a pergunta, depois a gente conclui. Eu vejo a questão de seguir a Cristo. Eu estou para falar há tempo aí. Eu queria falar antes do João, poxa. João hoje foi mais rápido. A questão de seguir a Cristo, as pessoas colocam muito isso ligado à religião, né? A questão da religião. E a religião, ela atrapalha tudo. E a religião, ela coloca, como a irmã Cisa falou, muitos cabrestos, né? Muitos julgos pesados, né? E ela te coloca, como a irmã Sheila falou, ano de Elias. Então você vai viver, você tem uma motivação, que é a vida de Elias, para você ter o ano todo. O pastor vai falar da vida de Elias o ano todo. E aquilo vai te dar motivação. Vai te dar motivação. E Cristo, muitas das vezes, eu já vi, já pesquisei sobre isso, não é falado, às vezes, na pregação do cara. O cara fala de Elias, fala de a pessoa esforçada, a pessoa e tal, mas ela não fala, não usa o nome Jesus um minuto. Ela não usa o nome Jesus um minuto, nada. E o interessante é que eu nunca vi, dentre esses personagens bíblicos, como o professor Hilton falou, foram pessoas que realmente Deus usou, que fizeram obras maravilhosas para o povo da sua época, né? O povo de Israel, e etc, etc. Eu nunca vi o ano de Estevão. Alguém já viu aí? Não sei. Já viu, minha filha? Não, O ano de Estevão? Não sei, não. porque senão ele vai falar que Estevão tomou pedrada, né? Ninguém. E eu fico impressionado que nenhuma igreja, um membro chega para o seu líder e fala assim, pastor, o senhor já fez o ano de Elias, o ano de Eliseu, o ano de tudo, e o ano de Jó também. Ninguém faz o ano de Jó, o ano de Eliseu, de Estevão, ninguém faz, porque tomaram pedrada, né? Então, é muito complicado isso. Agora, uma pergunta para o professor. O seguir a Cristo, na nossa concepção hoje, no que nós vivenciamos hoje, na igreja hoje, 2023, seria um pouco diferente do que nessa época em que a igreja estava firmando as estacas, né? Era a época dos apóstolos, dos profetas, como Efésios 2. A igreja estava sendo alicerçada, né? A igreja estava sendo alicerçada e hoje, salvo raras exceções, como ali naquela tribo Concombas, que o professor falou, hoje o mundo já conhece a Cristo. A maioria já conhece a Cristo. Diferente dos antigos, dos personagens desse versículo, desse episódio que nós lemos aqui, Lucas 9, 57 ao 62, professor. Hoje, Sim. seguir a Cristo é você viver Cristo em todo momento da tua vida, no trabalho, no treino, no futebol. Isso é viver a Cristo, é estar com Cristo na boca, nas ações, na postura. Seria hoje isso, professor?
Sim, e sempre foi isso, Isaías. Sempre foi. Cristo é a vida. Então, seguir a Cristo é você seguir as pisadas de Jesus. É viver como ele viveu. Sempre foi isso. E eu vejo que agora o nosso desafio ele é muito maior do que naquela época. Né? Porque naquela época o evangelho estava nascendo ali, já haviam algumas distorções. É ilusão achar que houve um período dourado, áureo, na história da igreja, isso é ilusão. Eles sempre tiveram problemas. Você vê as cartas, as primeiras cartas ali, os apóstolos combatendo os erros dos falsos mestres, falsos profetas. Então, o erro sempre existiu, sempre teve, e é engano achar que tinha uma época lá que era uma maravilha. Não tinha. Eles sempre combateram isso. E é o que a gente faz hoje. Então, assim, viver a Cristo é isso mesmo. Por que que é pior agora? Por que que é mais difícil? É como você disse. Hoje tem muita gente que acha, muita, mas é muita gente que acha que conhece a Cristo. Então, você sempre tem que passar a fazer um processo de desconstrução. É diferente de você levar Jesus, como você citou aí, para uma tribo, onde eles não conhecem. Aí você vai colocar os fundamentos, você vai pregar. Hoje, o nosso papel, eu não gosto de usar muito essa palavra porque ela se distorceu ao longo do tempo, mas o nosso papel hoje é um papel apologético. Né? Você tem que desconstruir o que a pessoa tem, então é uma coisa muito mais trabalhosa do que você pegar um solo onde você vai lançando ali a semente. Não, agora você já tem um edifício montado, você tem que derrubar esse edifício e edificar. Esse trabalho é mais pesado, ele é mais duro. Então esse é um desafio que nós temos aí, de mostrar que a pessoa já acha que ela tem, ela já sabe. Você vai falar com as pessoas, ela sabe até o texto que você está citando, só que aquele texto, ele não é uma realidade espiritual. Eu fui com o seu xará, o Isaías, fazer uma visita com uma pessoa, e a gente falava com a pessoa, já citava o verso. O Isaías fala assim, porque está escrito lá, tá. Ela mesma já citava. Então, não é a questão da informação. Aí chegou uma hora lá, eu fiquei ouvindo. Isaías mais de uma hora explicando, a pessoa citando todas as passagens de cabeça. Aí chegou uma hora que eu tive que dar uma palavra dura lá, né? Eu falei assim, o irmão está igual Satanás. Aí ficou me olhando assim assustado, né? Eu falei, irmão, está igual Satanás. Conhece todos os textos aí que estão sendo citados, mas nenhum deles tem eficácia na sua vida. Porque Satanás também cita a Bíblia. Ele citou a Bíblia para Jesus. Então, o fato do irmão citar a Bíblia não quer dizer que o irmão está vivendo isso aí. Porque a gente vê que o irmão sabe todos os textos que o Isaías citou. Meu Deus! Eu falei, todos os textos que o irmão citou, que o Isaías citou para o irmão falava antes dele terminar. Ou seja, você conhece todos os textos. Mas esses textos não são uma realidade na sua vida. Você só sabe citar. Então, a gente não tem mais nada o que fazer aqui, porque você já conhece. A gente só tem que orar para que essa palavra se torne realidade na sua vida. Porque senão você vai ser condenado com ela e com tudo. Porque conhecer a Bíblia, o texto, Satanás conhece melhor do que a gente. Aí ele ficou me olhando, chorou, pediu para a gente orar. Esse é o que a gente encontra hoje em dia. Você vai falar com as pessoas, já sabe. Eu já sei o que é salvação, já sei que é o reino de Deus, já sei. Então, vira uma coisa dessa. Se você não usar a palavra de Deus, como ela tem que ser feita, vai ficar um debate. E não é isso. Uma pessoa assim, eu só fico ouvindo e falo. O texto você já sabe, mas não tem realidade espiritual. Não tem vida. Tá igual Satanás. E quem provoca isso na pessoa, Wilton, é o Espírito Santo, né? Ou tem que partir da própria pessoa? Só o Espírito Santo. Ele que convence, não tem jeito. Os fariseus mesmo, você vê. Os fariseus, eles falavam. Não tem uma pergunta, não, é? Aí Jesus falou que para eles, vocês examinam as escrituras achando que vocês vão ter a vida eterna fazendo isso. Então, conhecer o texto, citar o texto, não quer dizer nada. Wilton, é verdade. Esse texto que tu falou aí é tremendo, que Jesus enquadra os fariseus. Isso Sim. mesmo. Muito bom. Bacana. Irmão Felipe, tem alguma pergunta?
Irmão Isaías, irmão João Carlos, irmã Cissa. Não temos perguntas. Irmão Felipe falou que está só recebendo. Amém, irmão Felipe, amém. Não temos mais perguntas, então a irmã Cissa vai ler as orações, Will? É irmã Jacira, isso. Desculpa, a irmã Jacira. Estou olhando para a irmã Jacira, para a foto da irmã Cissa. A irmã Jacira vai ler. Tá bem. Vai quê? Então, já estou lendo. Pera. Amém. Essa irmã Jacira é uma benção, né? Tem uma vozinha tão gostosa. Obrigada. Mas como é que se diz? É o Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, a oração de acordo com o tema, é uma coisa muito bonita. Quero seguir-te. Tu me conheces e sabes o que quero, tanto meus projetos quanto minhas fraquezas. Não posso ocultar-te nada, Jesus. Gostaria de deixar de pensar em mim e dedicar-me mais tempo a ti. Gostaria de entregar-me inteiramente a ti. Gostaria de seguir-te aonde fores. Mas nem isso me atrevo a dizer-te, porque sou fraco. Tu o sabes melhor do que eu. Sabes de que barro sou feito, tão frágil e inconstante. Por isso mesmo, preciso ainda mais de ti, para que tu me guies sem cessar, para que sejas meu apoio e meu descanso. Obrigado, Jesus, por tua amizade. Amém, amém e anônimo. Segundo, confiarei, ainda que me perca em teus caminhos, ainda que não encontre meu destino, confiarei. Confiarei, ainda que não entenda as tuas palavras, ainda que teu olhar me queime, confiarei. Eu te seguirei, duvidando e andando ao mesmo tempo, e te amarei, sem medo e tremendo ao mesmo tempo. Amém, amém, anônimo. Agora, esta última oração seria junto com o texto. Uma pessoa leria o texto e depois cada um falaria a seguinte frase: Senhor, eu quero seguir-te. Dá-me tua força. Senhor, eu quero seguir-te. Não te afastes. Eu quero. Que Cristo Jesus seja plenamente formado em nós. Amém, amém e amém. Amém, irmã Jacira. Muito obrigada, viu? Linda, essas orações são lindas, né? Amém. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Irmão Wilton. Tranquilo. Alguém quer se prontificar a fazer a oração de encerramento? Senão eu escolho. Amém. Eu posso fazer. Amém. Estou no cantinho aqui. Vamos orar? Senhor, Vamos orar. te agradecemos pela vida da tua serva, Senhor, Sheila, que sempre se prontifica, Senhor, em abençoar o teu reino. Isso é servir a Cristo, Senhor, um exemplo de servir a Cristo dentre nós, a vida do nosso irmão João Carlos, do nosso professor Wilton, da irmã Jacira, do irmão Felipe, da irmã Cissa, e dentre outros que sempre estão aqui, irmão Márcio, que participam, que aprendem, que buscam conhecimento. Eu queria pedir, Senhor, que tu pudesse abençoar a todos aqui, ao João, a todos nós aqui, Senhor, com saúde, Senhor, e que nós, Senhor, dentre as guerras, dentre as lutas do dia a dia, às vezes que nós somos ofendidos, às vezes que nós somos apedrejados por palavras, que nós pudéssemos, Senhor, sempre provar que tu estás dentro de nós, que nós não respondêssemos, que nós engolíssemos, Senhor, e usássemos as atitudes que o Senhor usou, Pai. É difícil demais, Senhor. Às vezes nós falhamos, às vezes nós escorregamos,
Às vezes nós nos pegamos em falhas, em delitos, Senhor, em pecados, Senhor, mas tenha misericórdia de nós, Jesus. Guarda nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por nós podermos ter entrado mais uma vez em um inverno. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Muito obrigado por tudo. Visita a casa. Tu sabe onde fica a chave. Tu sabe que tu não és, Senhor, um visitante de temporada em nossas casas. Tu mora em nossas casas, Senhor. Se manifeste, por favor, em nossas casas. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. 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 Amém, Obrigada. Jesus. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira que vem, permitindo o Senhor. Amém. Amém. Beijo. Amém. Tchau. Beijo. Boa